Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista e também, com muita alegria, apresentador desse podcast que está começando agora. Você já sabe, esse é o videocast do Sempre Cuidando, programa de cuidado e suporte ao paciente da Servir do Brasil, que ajuda você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou que gostaria de começar a prevenir os riscos cardiovasculares. Esse ano, a gente está recebendo aqui profissionais extremamente qualificados que vão tirar e estão tirando dúvidas importantes sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca, doença venosa crônica. E, além de tudo isso, a gente tem dicas importantes para que você consiga virar a chave, mudar hábitos, ter uma melhor qualidade de vida. Além do programa completo aqui no YouTube, você pode ouvir também os episódios no serviço de streaming de música preferido, lá também onde você ouve os seus podcasts. Nas redes sociais, a gente tem pílulas importantíssimas que fazem um maior sucesso. É só você procurar por Sempre Cuidando que você vai nos achar nesses canais também. Estamos em setembro, mês da famosa campanha do Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Mas é o seguinte, você sabia que quando cuida da saúde mental, também cuida da sua saúde cardiovascular e vice-versa? Porque, na verdade, a gente já entendeu que não existe uma saúde física e uma saúde mental diferente. Existe uma relação muito próxima entre mente e coração também. E é sobre isso exatamente que a gente vai falar no episódio de hoje. Por isso a gente tem de uma forma muito especial dois convidados que também são especiais. Bem-vinda, doutora Andréia, veio de Itajaí, em Santa Catarina. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. A saúde mental e saúde física, cada vez a gente vai entendendo que é uma coisa só, né? Com certeza, e é importante dizer, né, Fernando, que é uma relação bidirecional. Então, tanto a depressão, as doenças, né, os transtornos mentais, eles aumentam o risco das doenças cardiovasculares, quanto as doenças cardiovasculares aumentam o risco de depressão e outros transtornos mentais. Então, é uma relação realmente bem estreita. O doutor Rizieri veio de Manaus, cardiologista, para contribuir conosco aqui. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com você. Independente da distância, o tema fantástico, não podia deixar de estar aqui com vocês. É muito comum o senhor encontrar no consultório, a experiência que o senhor tem, essa convergência de situações e diagnósticos? Muitas vezes as pessoas confundem, elas vêm comigo por um problema tido como cardíaco e, na verdade, depois da constatação dos exames, a gente observa que está tudo em ordem e a gente tem que, às vezes, direcionar para o profissional ali da saúde mental para que ela siga aquele acompanhamento. Sempre com muito tato, para que a pessoa não fique ali chateada por a frustração da ausência do diagnóstico, mas não é ausência de diagnóstico, ela tem um diagnóstico, só não é cardiológico. É multidisciplinar. Isso mesmo. Bacana essa percepção de que não existe uma separação. Cada vez mais a gente entende que não existe separação de saúde física e saúde mental, né, doutora? Não tem como, né? Não tem como a gente estar plenamente feliz quando a gente sente algo desagradável, algum sintoma corporal, né? E também não tem como estar plenamente feliz quando o corpo funciona bem, mas a gente está preocupado, está angustiado, está na maior parte do tempo triste, né? Então, cada vez mais as pessoas têm essa noção que é importante cuidar das duas esferas, né? Exatamente. Não dá para ser feliz com dor de barriga, por exemplo. Difícil. Né? Mas, na prática, buscando dois pontos muito importantes da saúde cardiovascular e a saúde mental, na sua vivência de consultório, doutor, como é que o senhor percebe isso? Como é que essa abordagem precisa perceber também aspectos que estão ligados a alguma coisa errada com relação aos pensamentos e à saúde mental? Com certeza. Esse é o grande desafio e a beleza da medicina é a individualidade, sabe, Fernando? Hoje a gente recebe muita demanda como sendo problema cardíaco, e a gente estava conversando com o André antes do episódio, e que muitas vezes ele não deveria estar comigo, mas eu tenho que ter todo o cuidado de ouvi-lo, de questionar uma maneira que ele perceba de que talvez não seja físico esse problema. E, ao mesmo tempo, eu tenho ferramentas ao longo da minha investigação para falar para ele, olha, teu coração está seguro. Neste momento, ele pode não ter um problema. Talvez tenhamos que partir para uma outra investigação. Por que tudo isso? Porque existe ainda grande receio de conversar sobre o tema saúde mental. A gente ainda tem tabus.
Quando você indica um profissional que cuida de saúde mental, automaticamente você está embutindo rótulos naquela pessoa. Então você tem que acolher, ouvir, perguntar, induzi-lo a trazer a informação que você precisa, porque muitas vezes o sintoma pode não ser físico. E é na conversa, doutor André, a gente tem um dado importante aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que concorda que a insuficiência cardíaca pode sim comprometer o estado cognitivo de um indivíduo. Essa relação é muito importante, embasada por uma das mais respeitadas sociedades médicas que a gente tem. Com certeza, a gente sabe, né, que é importante, na realidade, para começar a dizer que essa relação ela é bidirecional. Então, pacientes, por exemplo, que têm depressão, eles têm um risco aumentado de ter doenças cardiovasculares, e pacientes com doenças cardiovasculares têm um risco aumentado de ter depressão. Então, a relação é muito estreita, né? E é interessante dizer, assim, colocar esses mecanismos, né? Porque tem o mecanismo biológico, mesmo a parte do corpo, dos neurotransmissores, enfim, das substâncias mesmo, mas tem a parte comportamental também. Então, muitas vezes o paciente que tem depressão, por exemplo, ele tem dificuldade de seguir as orientações do cardiologista, porque ele não consegue muitas vezes fazer o exercício físico, porque ele tem anedonia, né? Ele tem uma perda do prazer, do interesse pelas atividades. Muitas vezes o cardiologista pede, vamos reduzir o cigarro, vamos tentar parar de fumar. Ele tem essa dificuldade de parar sozinho, porque ele já não está muito motivado, ele tem pensamentos de desesperança, de culpa, ele já acha que para ele não vai funcionar, né? Entre outras coisas, né? A questão de reduzir estresse, como que ele vai olhar para o trabalho dele, né? Como uma parte só da vida dele, e não o todo. Então, tudo isso que parecem só aspectos da vida, são coisas muito importantes de serem tratadas na consulta, porque muitas vezes são esses os fatores que vão limitar a pessoa de fazer o tratamento correto, tanto da área cardiológica quanto da área psiquiátrica, Exatamente. Né? E a gente sempre fala aqui de doenças crônicas, depressão é uma doença crônica. Não tem exatamente a cura, tem o controle permanente, que pode ser exercido por profissionais multidisciplinares, principalmente o cardiologista também, né, doutor? Isso mesmo. Eu sempre costumo trazer uma lembrança de consultória para o paciente. Eu falo, imagina que você está dentro de um carro num dia de chuva, ou o tempo está fechando. Não necessariamente você precisa ligar o teu para-brisa, mas você precisa de um GPS para te guiar para um ambiente mais tranquilo, porque você já tem a clareza de que o tempo está fechando. Então, muitas vezes, uma terapia, o GPS te mostra caminhos, mas eventualmente a tempestade vem e você precisa de um apoio medicamentoso. Por isso, o limpador de para-brisa pode te dar uma clareza para passar por aquele momento, para você guiar o teu carro para um ambiente mais tranquilo. Então, não existe cura, porque o teu problema ao longo da vida não vai diminuir. Quando você é jovem, você tem alguns desafios, daí você casa, tem filhos, mercado de trabalho, aposentadoria, os problemas vão mudando. A diferença está na reação, nas atitudes que você tem frente aos problemas. Não é exatamente o que a vida te fez, é o que você fez e faz com o que a vida te fez e te faz. E isso é muito importante, assim, a gente estava comentando, né, que é comum, às vezes, as pessoas demorarem para buscar ajuda na saúde mental, porque elas atribuem sempre algo que está acontecendo na vida delas. Mas é uma fase. Melhorar. É uma fase. É que é uma fase, sabe, Fernanda? Agora eu tô assim porque eu tô trabalhando muito. Agora eu tô assim porque meu filhinho é pequeno. Agora meu filhinho é adolescente. Então, as pessoas vão atribuindo as fases da vida, elas não se dão conta que já faz 10 anos que não dá um sorriso, né? Que a vida sexual às vezes minguou porque tem uma perda importante da libido, que não tem mais produtividade no trabalho, tem dificuldade de concentração, de memória. Então, muitas vezes, falta também as pessoas se abrirem para passar por uma avaliação. Bom, na dúvida, eu vou lá ver o que o profissional pode contribuir, né? Porque muitas vezes a contribuição também vai vir não só através de medicamentos, mas através de uma palavra, de uma orientação. E de um olhar para a de uma situação, reflexão. um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo. E é muito importante a gente falar sobre essa conjunção de saúde física e mental. Por exemplo, alguns episódios, eles são muito físicos, embora tenham até um diagnóstico mental. Por exemplo, uma crise de pânico. Ela vai gerar uma taquicardia, ela vai gerar um comprometimento vascular significativo, mas é só da cabeça. Então, como é que isso em algum momento vai alterar de fato? Vai chegar uma hora que vira um problema? O que vocês analisam? Como vocês analisam isso? Então, Fernando, vira problema sim. A gente acaba, às vezes, tendo que tratar a consequência por o paciente não... O coração sofre de verdade. Sofre de verdade porque você tem descarga de hormônios que afetam o coração. Então, você dorme mal, você prejudica teu coração. Você consome substâncias
para te dar uma sensação de prazer, como bebida alcoólica em altas quantidades, afeta teu coração, teu sistema vascular. Você está ansioso, está em desespero, descarrega tanta adrenalina que pode te dar taquicardia. A gente tem doenças que afetam o músculo do coração causada por estresse. Então, e isso muitas vezes leva o paciente a uma UTI, leva o paciente a ter arritmias que podem até ser fatais. Graças a Deus, a imensa minoria. Mas não precisa de 2 para fazer um estrago numa família. A gente gosta de trazer estatística para te dar uma clareza de como é, mas para uma família que perde esse 1 é 100%. Então é importante a gente entender e não normalizar a convivência com uma alteração psicossomática, com uma alteração emocional. Entender que isso é uma doença que tem tratamento, tem como você lidar com ela. Exatamente. Então, e assim, essa coisa da estatística, eu acho que é interessante colocar, porque a gente não está falando de números pequenos, né? Então, assim, o Brasil hoje, ele é o campeão, né? O líder em ser o país mais ansioso do mundo. Né? Números altíssimos de depressão também. Temos diagnóstico de depressão que pela primeira vez ultrapassam os diagnósticos de diabetes. Então, imagina, temos uma população imensa de deprimidos. E com relação a isso que você perguntou das crises de pânico, né? É interessante que as pessoas sempre perguntam assim, mas como é que pode? Eu tô sentindo mesmo, é aqui, ó. Como é que pode ser da minha cabeça, né? E eu brinco sempre que a cabeça, ela tá em cima do resto, não é à toa, né? É porque todas as informações, as ordens vêm de cima. Então, por que a gente, né, leva o coração no cardiologista, as mulheres vão na ginecologista, a gente leva a boca no dentista, que às vezes vai doer, a gente já sabe, mesmo assim a gente leva, e a cabeça a gente tem essa ideia de que não, aqui acho que é melhor ninguém mexer. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso com cuidado e olhar na prevenção, né? Depois que já está tendo as crises de pânico, muitas vezes vai ter que usar uma medicação. Mas antes disso, eu sempre comento que ao invés de só usar o antidepressivo para tratar, que muitas vezes vai ser necessário, a gente precisa criar uma vida antidepressiva, né? Na ideia de que agir na base mesmo, nos fatores aí que promovem saúde. Isso é uma coisa que a gente tem em comum, que as nossas orientações, né, da psiquiatria e da cardiologia são muito parecidas. Então, a diminuição do uso de álcool e de tabaco, evitar, né, o não uso de drogas, porque as drogas realmente podem desencadear crises de pânico, né? A questão de quais exercícios vai fazer. E, claro, o gerenciamento do estresse, que eu acho que é talvez o mais subjetivo e um dos mais importantes, né? Entender que o trabalho, ele é uma parte da vida, ele não é o todo. A gente é quem a gente é, não só por o que a gente exerce no nosso trabalho. E isso para o brasileiro é uma coisa difícil de entender, né? A gente tem a ideia ainda de sair da escravidão e ganhar a vida e cada vez ganhar mais. E nesse ganhar mais, às vezes a gente ganha mais e forma um patrimônio para depois passar trabalho na velhice, né? Então é uma reflexão que precisa ficar. O que realmente vale a pena, né? E quando a gente fala dessas confusões, né, desses pontos de contato da saúde mental com a saúde cardíaca, tem um exemplo clássico da síndrome do coração partido. A gente já falou dele aqui, dessa síndrome aqui. É muito curiosa essa associação, afeta principalmente as mulheres. A gente vai entender por quê também, quero a colaboração da doutora. Mas o que é exatamente essa síndrome que foi analisada? Ela tem um nome japonês também, porque ela foi analisada por lá. Foi a primeira vez que foi documentada essa síndrome, foi no Japão. E Takotsubo é uma figura ilustre de um objeto lá do Japão que usa-se para pescar polvo. E o coração, ele ficava com o formato disso. Síndrome de Takotsubo. Takotsubo. E o que acontece? É uma dor tão típica, parecida com infarto. O eletro altera, é uma dor opressiva, de forte intensidade. Essa paciente, muitas vezes, ela vai para uma UTI, vai para um ambiente de um exame invasivo, que é o cateterismo, onde se identifica que ela não tem lesões obstrutivas, na sua imensa maioria. Só que, em alguns casos, ela pode até ficar com a disfunção do músculo. Mesmo não tendo obstrução, o músculo pode dilatar, ficando com insuficiência cardíaca. E tudo isso é desencadeado por uma resposta gigantesca do organismo dela ao estresse que ela está passando. Sempre tem uma marcação emocional associada à síndrome. Então, altera, às vezes, o exame de sangue, altera o ecocardiograma, que é um ultrassomzinho do coração, e o paciente não tem lesão obstrutiva para ter aquele dano. Então, e isso chama a atenção da importância de você estar com a tua vida equilibrada, de estar com a tua saúde mental em dia. E o desafio é você manter o equilíbrio hoje. Por quê? A gente tem doença cardiovascular como multifatorial.
A André estava falando alguns pontos, mas eu consigo mudar minha genética? Não. Consigo mudar o meu envelhecimento em termos de idade? Não. Não consigo mudar o meu fator de risco associado ao sexo e nem à raça. Eu consigo controlar doenças como hipertensão, diabetes e colesterol. O estresse também entra nesse fator de risco, nos parcialmente modificáveis. Os modificáveis dependem da gente, como a André já falou. Comer bem, praticar atividade física regular, não consumir bebida alcoólica e não fumar, é uma escolha que a gente faz que eu posso começar hoje. Porém, os fatores parcialmente modificáveis, todos os dias. Todos os dias. É como tomar banho. Toma banho todos os dias, malho todos os dias, como direito todos os dias. Enfim. Vigilância permanente. E acho que tem uma normalização, assim, do estresse, né? Eu vejo que essa coisa da gente se encontrar e falar, vida corrida, né? Vida corrida. E é uma coisa que eu converso muito com os pacientes, no sentido assim, ó, quando você tá andando de carro, você tá andando no teu carro, ele começa a fazer um barulhinho. Você começa a ficar desconfiada, aquilo te deixa cismada, né? Nossa, você tá fazendo um barulhinho. Quando eu falei, ó, não fazia esse barulhinho. Você dificilmente pega esse carro que tá fazendo um barulhinho estranho que nunca fez antes e fala, vou pegar a BR e vou acelerar bastante. Vamos ver o que vai dar. A gente não faz isso, né? A gente normalmente fala, pô, eu vou levar já na oficina, hoje, amanhã eu vou marcar, né? Eu vou pegar carona com alguém. Mas o nosso corpo, a gente faz isso. O nosso corpo começa a dar sinais de alarme e a gente, ó, agora eu não posso, agora eu tô trabalhando. Agora eu não posso, agora meu filho não sei o quê. E a gente vai adiando olhar o que é esse sinalzinho, até que muitas vezes, quando a gente chega lá, já é um sinalzão, já tem alguma coisa realmente errada. A mulher se sacrifica mais com todos esses aspectos que a gente está dizendo aqui? Até uma brincadeirinha aqui, né, entre nós antes aqui falando sobre isso, né, porque tem as questões estatísticas de gênero, mas tem muito a mulher nesse lugar de multipapéis, né, então a mulher muitas vezes ela trabalha fora, ela é mãe, ela é esposa, ela ainda cuida dos pais, né, esse lugar do cuidado da família acaba sempre mais delegado para a mulher, né? Então, esses dias foi até uma discussão em redes sociais. Ah, mas é porque a mulher leva mais jeito. Será? Será que ela leva mais jeito? Ou será que porque desde que ela é pequena, ela é ensinada que ela tem que cuidar dos irmãos, que ela tem que cuidar do vô? Tem um jeito de brincar com as bonecas, já tem essa organização ali da casinha. Exatamente. Que tem que ser arrumada, né? E claro, tem as fases da vida, né? Questão hormonal da mulher, que não dá uma folga, né? O primeiro é a adolescência, depois então a mulher acaba engravidando, ela tem todas as mudanças hormonais da gravidez, do puerpério, que é uma época também que a mulher tende a ter quadros ansiosos e depressivos. E depois, quando a gente acha que ela vai folgar, entra a menopausa com tudo, né? E evoluciona tudo isso até na falta dos hormônios protetores do coração. Isso, e uma gerência de tempo. Acho que você precisa definir na vida de um casal, de uma parceria. Afinal de contas, hoje você tem que ter clareza a diferença entre tarefa e compromisso. Existem tarefas que você pode diluir ao longo da tua semana. Compromisso, existem 3 coisas normalmente que você faz por você, Fernanda. Você come, você dorme e você faz atividade física. Ao longo da vida, quando você vai envelhecendo, cada vez mais você faz mais para os outros e menos para você. Então, uma pessoa casada, e que tem filhos, ela cuida do marido, da casa, do trabalho, do estudo, dela quer melhorar, ela vai fazer um estudo à noite online. Ou seja, ela tem um monte de coisas que ela faz para um monte de pessoas. Mas por você mesmo é comer, dormir e malhar. Então, compromisso... Olha lá, né? Olha lá. E dormir também, às vezes, a gente dá uma bela descontada nisso aí. Comer e dormir também a galera não tem feito direito não, gente. Não tá bom, não. Se você tirar tudo isso, o que você está fazendo por você? Precisa te incomodar. E compromisso não é adiável. Eu tomo banho todo dia e malho todo dia. Ah, se malha todo dia, malha. Por quê? Porque eu posso. Tá no meu controle. Eu acordo mais cedo, vou lá, malho, pronto, cumprir Prioridades. Prioridade, para eu cuidar das prioridade pessoas. Porque prioridade não pode ter plural, senão é mais prioridade. Olha que interessante. Olha que legal. Né? Isso é uma frase que eu sempre brinco com as minhas pacientes. Quem tem muita prioridade não tem nenhuma, por isso que não tá fazendo. E é verdade, né? Porque a gente começa, não, mas eu quero cuidar bem do filho, eu também quero cuidar da minha casa, eu também quero ganhar dinheiro. Não fiz nada. Não tem jeito. Então, assim, se eu não me coloco ali bem para eu poder cuidar de todo mundo, eu vou virar problema. Porque o doente é um problema. Ele é de cada 4 pessoas que você conhece, uma vai ter um AVC ao longo da vida. De cada 10 pessoas que têm um AVC, 7 terão algum grau de deficiência. De cada 7, 5 dependerão de um terceiro. Então, eu vou fazer a conta aqui no estúdio, que está cheio de gente. Imagina. Então, essa conta é assustadora. Assustadora. E se você não se cuida por você, se cuida pelo teu cônjuge, porque você vai virar peso. Entende? Então, assim, é verdade. Porque isso é estatístico, não é profecia, é dado presente. E se cuidar, é cuidar também da sua cabeça e principalmente dos seus pensamentos.
Porque é a partir dos pensamentos que a gente vai montar esse castelo de medo ou de alegria, Com ou seja lá do que for, né, doutora? Com certeza, eu sempre falo assim, né, que é uma sequência. Então, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos e os nossos sentimentos instrumentam o nosso comportamento. Então, parece, assim, um pouco subjetivo, O comportamento mas... até do coração, Com certeza. não é? Com certeza. Mas é importante a gente realmente monitorar isso, né? E tá nas pequenas coisas. Quando a gente fala também dos cuidados em saúde mental e cardiológicos, a gente acaba falando de alimentação, né? E uma coisa que eu sempre falo também as pessoas estão muito preocupadas com o que elas comem. Embora elas não fazem exatamente o que elas deveriam fazer, elas estão preocupadas, elas sabem que isso é importante. Mas eu não vejo as pessoas tão preocupadas com o que elas estão nutrindo a cabeça. Né? O que você anda assistindo na televisão? Isso te agrega, né? O que você anda conversando com as pessoas que fazem parte da tua rotina? Você fala sobre coisas importantes, coisas edificantes, coisas que colaboram para que você, né, se torne uma pessoa mais leve e melhor? Ou você tem praticamente passado aí todo o seu tempo monitorando as tragédias na televisão, a vida dos outros, né? E aí pouco é feito pela sua própria vida. Hoje em dia é muito fácil a gente se distrair aí, né? No celular com a vida do outro e deixar de investir na nossa. É uma confusão muito grande com a nossa conexão de todo dia, com o mundo inteiro, com tudo o que é conectável, mas isso não quer dizer que a gente tenha informação, a gente só tem conexão. A informação, ela pode estar mais ligada à qualidade, à consistência, e a gente passa a vida naquela telinha subindo e descendo o dedo para cima e para baixo. Aí falta tempo para fazer o exercício. E assim, o meio que você convive te influencia. Quando você resolve fazer uma mudança de estilo de vida, se você resolve comer saudável e abolir o consumo de bebida alcoólica. Teus amigos falam, nossa, por que, Fernando? Você vira uma pessoa chata. Você tá muito chato. Fala, quer dizer que a importância era eu beber com vocês e não a minha companhia? Entende? Então, assim, o errado normalizou e o certo passou a ser o errado. Tipo, eu não posso mais cuidar da minha saúde, senão eu não me incluo mais naquela comunidade, porque eu fico esquisito. Entende? Então, assim, é um desafio para você conseguir a mudança. E a mudança, às vezes, requer, mudança social também. O que é complicado para você. É mudança de caminho. Se a gente segue o mesmo caminho, a gente vai chegar onde? No mesmo lugar. Se você não mudou o caminho, compreende que você quer resultados diferentes, né? Exatamente. Nós estamos em setembro, o Setembro Amarelo, que preconiza os cuidados com a saúde mental, né? E a gente ouve muito falar sobre depressão e ansiedade e depressão. Como é que a gente pode distinguir essas duas questões? Uma vez eu ouvi que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Seria mais ou menos por aí? Então, essa é uma versão um pouco simplificada, né? Mas a ansiedade e a depressão costumeiramente estão juntas. É muito raro a gente ver alguém que tem um quadro depressivo e não tem nenhum sintoma ansioso e vice-versa, né? Então, é muito comum as duas estarem juntas, mas alguns sintomas chamam a atenção. Então, a questão, o humor mais triste na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, né? Veja, gente, não é ficar triste quando algo ruim acontece. Isso é normal. Isso acontece com todos nós. É sentir-se triste na maior parte do tempo, sem um motivo aparente, na maior parte dos dias, né? Além disso, outros sintominhas dão uma pista. Então, alteração de sono, ou sono de mais ou sono de menos, alteração do apetite, ou por estar comendo excessivamente, mesmo sem fome, ou por comer menos, não ter fome, perder peso, né? Variar essa questão do peso nisso. Entre outros sintomas, preocupação na maior parte do tempo. Então, tem gente que tem o pensamento na preocupação tempo integral. Essa pessoa não tem como relaxar, ela não se sente feliz, né? E, doutora, é impressionante, porque essa pessoa não vai ter disposição para virar essa chave que a gente tanto fala aqui. Tem uma frase que eu repito sempre, que é ser mais forte que suas melhores desculpas. Como é que uma pessoa deprimida, ansiosa, vai conseguir ser mais forte que as suas desculpas? Muito difícil. E aí que está a importância do tratamento, né? Porque muitas vezes o paciente ele se frustra, ele fica até achando que ele está fracassando, entre aspas, porque ele promete que ele vai começar o exercício, mas ele não faz. Foi no cardiologista? Isso. Falou um tanto de coisa com o senhor, chegou na doutora. Porque aí ele não tem arrasado, disposição para fazer. Então eu sempre falo assim, o tratamento da ansiedade e da depressão, ele não vai resolver os seus problemas para você, mas ele vai te deixar em condições para que você mesmo resolva os seus problemas. Então, eu tô obeso e eu preciso perder peso, mas eu também tô deprimido. Então vamos tratar a depressão para você voltar a ter disposição, conseguir levantar da cama. Depois que você estiver levantando da cama, você com as tuas próprias perninhas vai lá fazer o teu trabalho na academia, né? Que é um trabalho teu para ti. Vamos cuidar do alicerce da casa, depois a gente arruma as goteiras, né? Arruma o telhado. O doutor Rizieri tem uma história tão bonita de superação que eu arrisco até dizer que o senhor caminhava ali num processo depressivo também, né, doutor?
Você, ao longo da vida, você perde a tua direção. Você perde um pouco do teu propósito. Eu venho de uma família muito simples e para mim trabalhar era normal. Eu via meu pai sempre trabalhando, então trabalhar para mim era a minha prioridade. E não tinha tempo para nada porque tinha muito trabalho, conquistar alguns degraus ali da vida. E a saúde não foi prioridade. Mesmo sendo médico? Mesmo sendo médico. Eu sempre falo assim, você que está assistindo, você se acha uma péssima pessoa por não estar conseguindo, era muito pior do que você. Muito pior porque eu tinha todo o conhecimento e cheguei numa obesidade grau 2, mesmo sabendo que isso me trazia risco. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha muito, ela tem sempre o sentido de merecimento, que é comida. Comida, comida, comida. Então, consegui conquistar 128 quilos. E para mim, eu olhava aquilo, a autoestima já não era... Tinha uma depressão? Sim, porque você não consegue se aceitar, você vê uma roupa que você não cabe, queria caber, você vê que você não tem a mobilidade que você queria ter, começa a ter limitação, começa a buscar médico por conta de dor, daí o médico fala assim, colega, fala, pô, Zé, você tem que emagrecer. Eu falei, eu sei. Daí eu falei, então por que você não emagrece? Não, o importante, conhecimento sem ação não gera nada, né? E daí, mas a gente fala dos remédios aqui, se o paciente não tomar, ele não faz efeito nenhum, né? Então é importante saber que às vezes a gente vê a referência na pessoa e a pessoa não é referência para você. Então não brinque com saúde, né? Tem pessoa que está falando conteúdo que pode não gerar uma fidelização porque ele não representa aquilo que ele fala. Eu também era assim, chegava no consultório e falava, você precisa perder peso. O paciente falava, doutor, vai primeiro, se der certo eu vou depois. Então, eu pensaria assim hoje vivendo, porque eu falo de mudança de estilo de vida, por quê? Porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu faço hoje. Você acordou de manhã, viu a luz no fim do túnel e resolveu assim, hoje eu vou mudar? Não. Tava lá no momento de descontração, jogando um vôleizinho no tanque de areia, rodei em cima do meu joelho e caí com dor. Metade do pessoal preocupado, a outra metade dando risada. E eu falei, cara, eu preciso mudar, eu sei o que eu preciso fazer. E por que eu não estou fazendo? Então, uma coisa que depende de mim, quando diz saúde, eu sempre falo, Fernando, assim, você vai no médico, relaxa, você não vai lá para ver como é que está a tua saúde. Você vai fazer um rastreio de doença no médico. Se você estiver todo saudável naquele momento, volta para casa e continua cuidando da saúde. Cuidar da saúde é o que você come, o teu sono, a tua rotina de vida. Então, cuidar da saúde requer você. Você é o responsável pela tua saúde. Ficou doente? Busca a gente. Busca a gente que a gente pode te ajudar no tratamento da doença. Mas não precisa esperar ficar doente para buscar a gente. Busca para que não fique doente, que lá no consultório você consegue orientações para que você freie o processo de doença, porque a idade não vai ter a mesma complacência com você, ela não vai ser generosidade. Né? A idade, por mais que você não acredite, com a idade irá ficar pior. E esse papo, voltou de novo a palavra prioridade, né? E é uma coisa também que eu trago sempre, assim, é que a ordem deveria ser saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Por quê? Porque sem saúde, você não consegue nem cuidar da sua família, nem fazer um trabalho de qualidade ou alcançar o teu máximo potencial. Porque tem limitações físicas, limitações psicológicas, né? Então, a gente buscar essa clareza de qual é a nossa prioridade e o que a gente está disposto a abrir mão também. Porque também tem isso, né? Eu também tenho um estilo de vida saudável, a gente estava conversando sobre isso, que a gente vive aquilo que a gente ensina, né? E a gente acorda super cedo para fazer a nossa atividade física, porque depois a gente tem uns compromissos com os pacientes e tudo mais. É um esforço, né? E só tem crescimento fora da zona de conforto. É muito mais gostoso ficar na cama. Mas ficar na cama não vai fazer eu ter o meu coração saudável, melhorar minhas taxas do meu colesterol, para que lá na frente eu não me queixe de, devia ter cuidado mais da minha saúde. Então, sempre tá em tempo, né? E fazer, eu sempre falo que é dar o próximo passo. Não pensa lá no final da montanha, porque senão você nem vai, né? Então, eu preciso perder 30 quilos. Poxa, desanima. Eu preciso, todos os meus exames estão ruins. Tá, não, mas o que você tem controle? Eu posso me matricular numa academia ou botar um tênis e caminhar? Bom, isso eu consigo fazer. Então, começa com aquilo que fica fácil para você. Depois você vai melhorando, né, os teus hábitos gradualmente. É um processo de médio prazo. Hoje em dia as pessoas também querem uma solução mágica, né? E não tem. A solução é se comprometer consigo mesmo, com a sua saúde, ao longo de toda a vida. E o exercício de saúde mental também praticável com mais frequência, é observar essa felicidade em estados ordinários, não extraordinários, né?
A gente acha que vai ser feliz quando algo extraordinário, como ganhar na loteria, por exemplo, acontecer. Isso é muito legal, Fábio. Você acordou hoje, diga 3 coisas que você agradeceu hoje. Olha, eu acordei no Rio de Janeiro, né? Então Entendi. isso já é para mim uma felicidade tão grande que eu agradeço já de cara. À noite eu já estou agradecendo amanhã que eu vou ter, né? Tem gente que agora, putz, eu vou pro trabalho, putz, eu vou pegar o trânsito, putz, eu queria ficar mais 5 E minutinhos. até peguei trânsito aqui também. Mas eu já tinha uma felicidade colocada ali, mas dentro de pequenas situações, né? É porque o grau de energia que você gasta para lamentar do problema é o mesmo que você gasta para pensar na solução. Pô, peguei o trânsito, só pega trânsito quem tem trabalho. Você podia estar em casa sem trabalho, sem renda. Então, assim, é o grau de como você... Daí, assim, tem uma coisa que eu adoro muito e recomendo, que é o estoicismo, né? Tipo, você tem problema, beleza, como é que resolve? Tipo, ninguém tem uma vida corrida desocupado. A vida corrida vem por ocupação, e se você está ocupado, significa que você tem relevância. E elencar os valores. Eu estava conversando com a doutora de uma paciente que citou que adorava ficar na varanda fazendo o quê, doutora? Como é que é essa história? Tava comentando, né, que uma paciente falou, eu gosto de ficar na minha varanda lá, a gente mora no litoral, então, daí eu tomo meu vinho, eu fumo meu cigarro, aquilo é um momento meu, vendo o mar, eu gosto do momento. E eu trouxe pra ela que esse ritual de ter um momento seu, né, curtindo a própria companhia, esse ritual seria saudável. O que tá errado são os elementos que compõem essa cena, né? Então, a gente não pode trocar esse vinho por um café, a gente não pode trocar o cigarro, de repente, por uma música. E aí ela trouxe isso, nossa, sabe que eu adorava ouvir música e tal, o estilo tal de música, eu nunca mais botei as minhas músicas, porque ou eu tô com a família, ou eu tô com os amigos. Então, quem sabe torna esse ritual o momento de você desfrutar o teu café ouvindo a tua música, né? Então, da gente também pensar nessas pequenas modificações, porque elas parecem bobas, mas é no detalhe, né? De detalhe em detalhe que a gente vai mudando a cena. O olhar aberto para ver o belo próximo, né? Então, a beleza da flor, é do cachorrinho, é da paisagem. Pode parecer um pouco poliana, assim, pode ser, a gente está muito assim, muito etéreo nessas colocações, mas a gente fez um episódio também aqui sobre saúde física e como é importante a gente valorizar isso, mas a mobilidade que a gente tem é algo que a gente, é um valor, é uma preciosidade que muitas vezes a gente acha que está de barato, que é normal. Sabe quando que valoriza? Levantar da Quando cadeira. perde, né? Eu posso levantar da cadeira, eu posso caminhar até vocês e vice-versa. Isso é muito rico, né? E isso tem a ver com a saúde mental e saúde vascular, né? Eu vejo assim, Fernando, o meu público de consultório, por ser cardio, é 60 a mais, na sua imensa maioria. E, notavelmente, as pessoas mais alto astral, elas têm mobilidade, elas têm dignidade. Então, a gente fala, faça musculação, construa massa magra, porque é isso, uma pilastra de tijolo sem argamassa, só tem tijolo forte e não segura peso. São seus ossos fortes sem músculo. Construa a musculatura. A musculatura vai garantir que você tenha uma velhice digna. Porque a velhice também, o idoso feliz, né? O idoso que valoriza essas coisas que a gente está falando, é o idoso que consegue caminhar, que consegue pegar o neto no colo, né? Que consegue muitas vezes preparar o próprio alimento. Sabidamente, vamos viver mais. Essa é a geração de humanos que mais viveu e está vivendo desde que o mundo é mundo. Vamos viver muito, mas viver com qualidade é outra história. Porque envelhecer é uma coisa, amadurecer é opcional. Né? Envelhecer pode ser para todo mundo. E o amadurecer é isso, é entender que esses músculos fortes vão te dar capacidade, por exemplo, para ter boas amizades. Porque assim você vai poder caminhar, viajar inclusive até de graça, porque depois de 60 ganha passagem de ônibus, né? Quando a gente vai começar a ter as vantagens, né, a gente precisa chegar lá bem. Eu sempre falo que não é acrescentar, né, dias na vida e vida aos dias. Então, da gente viver cada vez melhor. Né, o quanto cada um vai viver, tem toda uma questão aí, uma calculadora, né, tanto com relação aos fatores de risco, quanto à genética, mas a gente não domina esse número. Então, o que a gente pode, de fato, que está sob nosso controle, é acrescentar vida aos nossos dias. Eu sempre falo que tem que ter pílulas de alegria ao longo da semana. Ninguém levanta, trabalha, vai pagar a conta, levanta, trabalha, vai pagar a conta. Tá, mas e a hora do recreio? Quando a gente era criança, a gente gostava, né, da hora do recreio. Por que quando a gente vira adulto, a gente não se leva mais pro recreio? E o recreio não é só para comer, é para interagir com os amigos, às vezes é para praticar um esporte. Então, cadê isso na nossa vida de adulto? E olha só que bacana, a gente está encontrando aqui soluções pequenas, simples, que podem ser polvilhadas na vida de todo dia quando aparecem sintomas ligados à depressão, ansiedade, nos 2 consultórios, né? Tem realmente os sintomas, a gente já falou sobre eles, aquela tristeza, aquele desânimo,
Mas como é que a gente vai resolver? Pode ser de forma medicamentosa, mas pode ser também com pílulas de ação, né? É isso mesmo. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, parece que você está aqui, você sai do consultório achando que você tem que comer alface e frango. Você vem para cá. Calma. Não, as 3 coisas que não engordam, os 3 As: água, ar e alface. É isso aí. Alface, se duvida, você está com diagnóstico, eu comer água, ar e alface o resto da vida. Ah, meu Deus, eu não falo quero. assim, você está morrendo de fome, entra no hortifruti e não vai te dar água na boca, mas você acabou de almoçar, vai na padaria, sente o cheiro do pão quentinho, saliva. Né? Você já fecha os olhos e já vê o pão com manteiga, né? Então, assim, o que é importante? Tenta melhorar a tua vida, um hábito bom por mês. No final de 12 Por meses, exemplo, você vai ter... fala um boy. Por exemplo, você toma bebidas açucaradas. Corta. Segundo mês, começa fazendo caminhada diariamente. No terceiro mês, cara, reduza 50% do carboidrato que você coloca no prato. No quarto mês, para de assistir televisão à noite. Assiste só podcast. Vai no hábito de leitura. Sempre cuidando do servir. Podcast. Mas assim, depois ali das 9, das 21, leva um livro, um bom livro, uma luz amarela. Olha só, pequenas coisas que vão gerar transformação. Mas um por mês não dói. Mas em um ano são 12 novos bons hábitos. Em 2 anos são 24 novos bons hábitos. Olha quanta transformação você gerou na tua vida. Você levou 40, 50, 30 anos para chegar do jeito que você está. Por que você quer mudar em 3 meses? Se você não fez essas mudanças, o tempo vai passar de todo jeito. E o que você fez? Nada, não consegui. 3 perguntas, Fernando, que todos nós precisamos fazer. Primeiro, quantos anos você quer viver? Segundo, como você quer viver esses anos? E o terceiro, o que você está fazendo para viver os anos do jeito que você pode deseja? perguntar, doutor, quantos anos eu quero? Eu quero viver uns 80. 80? 80 anos. É muito pouco. Poxa. Doutor, nós vamos para 100, tem Não, lá. eu vejo pela média da minha família, né? Então, assim... É que ele quer sair no ápice. Vamos Ele pra quer lá, sair hein? no Eu tenho que ápice. criar uma expectativa baseada também. A genética não é um fator determinante. Isso é importante. É um fator de um ponto de partida. O estímulo que você dá, que a gente fala hoje de epigênese, ou seja, você tem o gene lá, mas você fica cutucando ele pode... Mas se você tiver um hábito de vida muito bacana, ele vai ficar lá quietinho. Então não é uma herança garantida, mas uma possibilidade maior. Mas eu tenho que ter uma estimativa baseada, assim, quando eu digo 80... 80. Entendi. Quando chegar com 80, você vai perguntar, ele vai dizer, acho que 102. Porque, assim, dificilmente você vai pegar. Agora eu digo viver assim, sem depender de ninguém. Entrar num avião e conhecer um outro lugar, sem precisar de nenhum tipo de Como é que é a acompanhamento. história do vaso? Quando você senta no vaso... Isso é uma brincadeira, né? Que eu indico para as minhas pacientes fazerem exercício físico. E aí, quando as mulheres já não são mais tão novinhas, elas me respondem, tipo, não, doutora, mas não quero mais ficar gostosa. Já passou a época, né? Não vou pra academia ficar gostosa. E eu sempre brinco, não, querida, não é pra ficar gostosa. É pra você conseguir, levantar sozinha do vaso na velhice. E aí, muitas das mulheres se chocam com isso, né? Tipo, meu Deus, que horror. O horror não é um fato. Se você não tiver massa magra, musculatura de quadríceps, você não levanta do vaso quando você tiver mais velho. Você vai precisar de ajuda de um neto, de um filho. Não, é verdade. Trago verdades. Trago né? verdades. A doutora vira e fala, trago verdades. Mas nessa questão de mudança de hábitos, né, que o colega estava comentando, uma pergunta que eu acho que é fácil da gente ter na cabeça para o dia a dia, para começar essa mudança, é: isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Né? Eu vou acender um cigarro. Isso te aproxima ou te afasta do teu objetivo? Né? Eu vou botar mais açúcar no meu café. Isso te aproxima ou te afasta do teu objetivo, se o teu objetivo é emagrecer? Porque aí é uma forma de, automaticamente, a gente ir se lembrando daquilo, se conectando com aquilo que a gente realmente Então já deseja. temos aí o primeiro exercício, que é quais são os seus objetivos. Tenha eles bem definidos antes de começar a mudança. Porque aí você vai poder fazer as perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que elas são mais importantes que as próprias respostas. Isso é estoicismo também, né, Anderson? Eu sempre falo assim, que o consultório médico hoje ele virou uma verdadeira família. Por quê? A gente faz conselho de mãe. A mãe me falava assim pra você, não coma porcaria, meu filho. Sai desse sofá, vai brincar na rua. Sabedoria de vó. Seja ativo, entende? Durma, vai dormir cedo, porque amanhã você não vai ficar bem se você for dormir tarde. O que a gente fala no consultório hoje? Vamos falar de uma alimentação saudável? Vamos falar de praticar atividade física? Tomar corretamente Cuidado seus do sono. remédios. Coma devagar, sinta a comida com prazer. Desliga, saia, não coma na frente da televisão, porque não faz bem, meu filho. Sim. Ou seja, isso sempre foi uma regra que a gente foi desconstruindo ao longo... mas minha vida é corrida,
Então, porque dá para fazer duas coisas ao E mesmo tempo. sempre teve conexão com a saúde mental. Sim. Em algum momento a gente achou que estava separado. Por quê? Não sei que momento foi. Não sei que momento foi. Mas esse. achamos, né? Achamos, sim. Antigamente se usava a palavra, né, psicossomática, então as doenças que seriam de origem psicológica no corpo. E hoje em dia é uma palavra que quase que perdeu o sentido, porque tudo é mente e corpo, como eu comentei no início, né? Não tem nenhuma condição de saúde ou de doença que seja descasado, né? A parte mental da física, assim. Mas acho que é um ponto pra gente estar sempre se lembrando disso, Sim. assim, né? E se lembrar também com muita seriedade que em alguns momentos é preciso o medicamento, é preciso essa intervenção medicamentosa, e sem preconceito, sem alarde para falar sobre isso, né? Importantíssimo isso, eu queria comentar que eu acho que isso ainda é um tabu muito forte. Então, eu brinquei que a maior parte, eu estava comentando antes com o colega, né? A maior parte dos pacientes chega falando, não fiz de tudo para não estar aqui. Então, eu já tenho uma ideia de que, nossa, se eu for vir aqui é o fim da linha, né? Mas porque tem medo, às vezes, que vão tomar uma medicação e vão ficar hipersedados, vão ficar lá babando, que vão ser presos numa camisa de força, vão ser internados, né? Como às vezes as coisas hollywoodianas mostram, né? E graças a Deus a psiquiatria evoluiu muito, né? Então hoje em dia a gente tem a maior parte dos medicamentos de uso contínuo e regular de pessoas normais, gente, que trabalham, fazem exercício físico, cuidam da família, fazem esporte. Não são mais medicamentos que limitam, né? Óbvio, existem exceções, existem pacientes que têm quadros gravíssimos, que vão precisar de múltiplos medicamentos, e aí sim vão ter muitos efeitos colaterais. Mas, no geral, esses quadros que a gente está comentando aqui, um transtorno de pânico, um quadro depressivo, o primeiro episódio, normalmente são tratamentos leves, assim, que a pessoa consegue conduzir a vida dela normalmente, né? E brigar com o tratamento, eu vejo que é a pior estratégia, né? Eu sempre comento, dou o exemplo do diabetes. Quem tem diabetes, descobre, entende, abraça isso e fala, beleza, essa é a minha realidade, agora eu vou cuidar disso aqui, fica muito bem, fica estável, né? É a mesma coisa para quem tem depressão. A pessoa descobriu, foi, tratou, a medicação tá ajudando, vida que segue. Quando você vai usar óculos, O problema você usa o óculos e a vida que segue. O problema é aquele paciente que fica brigando com o diagnóstico. Não, é uma fase, daí ele começa, ele larga, aí ele demora depois do remédio fazer efeito de novo quando ele volta ao tratamento, aí ele não quer ir para psicólogo, né? Adoro que eles falam. Não acredito em psicólogo. Eu, não, veja, você pode não acreditar em duendes, sereias, Papai né? Noel, Papai Saci Noel. Pererê. Mas psicólogo é uma profissão, né? Existe ciência por trás disso e funciona, porque a gente vê na prática. Doutor Rizieri, existem também aspectos, né, pontos convergentes de conexão, problemas, outros problemas cardíacos que vão afetar a saúde mental. Medo, insegurança, coisas que o paciente fazia com muita alegria, ele deixa de fazer e aí esse problema mental acaba aparecendo? Sim, pacientes graves, Fernando, pacientes que têm a doença obstrutiva do coração, que é a aterosclerose, já grave, que convive com a angina. Por exemplo, a angina é o nome da dor que se dá no peito. Normalmente ela é em peso, aperto ou queimação, e o esforço desencadeia. Essa pessoa começa a ficar mais restrita, mais limitada aos afazeres físicos, à prática de esporte, de caminhada. Até de sexo tem Até medo? de sexo. Tem pessoas que sentem dor no esforço, e o esforço que ela tem é uma relação sexual. A insuficiência cardíaca é ainda pior, porque a pessoa às vezes não consegue tomar um banho sozinho sem se cansar, ao depender do estágio da insuficiência cardíaca. E isso acaba gerando frustração, tristeza crônica, depressão, porque a pessoa se sente pouco útil. Ela vai perdendo a sua independência, a sua dignidade. Eu sempre falo desse alerta porque o problema não é deixar a tua vida acabar. O problema é acabar ainda vivo. E daí você acaba tendo essa restrição, essa limitação de vida, e você não estava mentalmente preparado para aquilo, porque teu cérebro está intacto, só que teu corpo não, porque ao longo da vida você não cuidou dele direito. Então, é importante a gente tomar cuidado, por quê? Porque essas pessoas, elas não vão lidar bem com a restrição. Não existe uma pessoa que eu conheça que aceite restrição numa boa. Bom, a gente pode dizer que a pandemia foi um marco divisório na abordagem de saúde mental e tratamento para várias doenças correlacionadas, doutora? Com certeza. Na realidade, a pandemia foi um experimento, né, de brinco, foi um experimento social, porque nunca, né, a humanidade ficou num período tão longo submetida ao isolamento, né? Então, o isolamento social trouxe grandes repercussões aí negativas na saúde mental das pessoas, né? E todos os comemorativos, né? Todas as coisas que aconteceram simultaneamente nessa fase. Então,
o medo de algo desconhecido, né? Receber um diagnóstico já é difícil. Receber o diagnóstico de uma doença que ainda não tem tratamento, que ainda não tem vacina, que tá todo mundo morrendo do meu lado, né? Então foi algo muito impactante, né? Para pessoas que já tinham um sofrimento mental, agravaram, né? E para muitas pessoas que não tinham, desenvolveram. Então, assim, tanto as taxas de ansiedade, quanto de depressão, quanto de alcoolismo, as pessoas ficaram em casa, ficaram entediadas, isoladas da família, né? Com pouco convívio social, então elas acabaram buscando mais as fugas, né? Muita gente engordou nessa fase também, e aí a obesidade vem com a queda da autoestima e um agravamento também dos quadros depressivos. Então, muito se falava naquela época, a quarta onda, que é a onda dos problemas de saúde mental derivados da pandemia. E hoje a gente vive e não tem previsão, né, de quanto tempo mais a gente vai ainda sentir os impactos disso, mas muitas pessoas ainda estão tentando se recuperar do que começou, né, do que começaram a sentir lá na época da pandemia, né? E o que eu vejo de positivo disso, né, de tudo de ruim que aconteceu nessa fase, foi que as pessoas acordaram um pouco mais para esse lado de olhar para a saúde mental. Elas se deram conta, até pela gravidade que ficaram, ou que os seus familiares ficaram, da importância de ter um suporte, né? Não só o tratamento dos transtornos mentais, mas de fazer uma psicoterapia, né? A importância do exercício físico. Então, como a gente perdeu, né, a possibilidade de sair e fazer, aí quando a gente recuperou, eu acho que trouxe essa clareza para as pessoas do nossa, isso aqui realmente me faz bem, isso aqui realmente me deixa melhor. Tava fazendo falta. Tava fazendo falta, né? Então, eu acredito que o lado positivo seja realmente as pessoas terem acordado para isso, né? Muita gente também aderiu à psicoterapia e às consultas psiquiátricas online nessa fase. E isso eu acho que também foi uma quebra de objeções, digamos assim. As pessoas tinham aquele medo de ir no consultório e medo de tocar e sair. Então, elas acabaram fazendo consultas online, o que aproximou elas dos profissionais de saúde. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que é o que ficou de herança positiva. Essas consultas online, elas estão cada vez mais comuns até hoje. Se estabeleceu uma proximidade, né, com os Com certeza, e eu acho bacana isso que quebrou também a barreira geográfica, né? Então hoje o paciente consegue escolher ou o psiquiatra ou o psicólogo de onde quer que ele esteja. Antigamente ficava limitado não, na minha cidade só tem 2, só tem 3, eu não gosto deles, então não vou. E hoje em dia as pessoas conseguem, às vezes até pelas redes sociais, seguir, gostar de algum profissional e fazer as consultas online, né? Claro. Setembro Amarelo, esse mês importante para a gente debater, conscientizar, para falar sobre isso, para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas com esses anseios que a gente está abordando aqui no episódio, né? Com certeza. Então, assim, acho que o grande recado é procure ajuda e o grande recado também é leve a pessoa que está sofrendo para ajuda profissional, tá? Então, assim, eu sempre recebo também ali pelas redes sociais a pergunta: o que eu faço para ajudar a minha prima, minha tia, minha amiga que está com depressão e não vai no médico? O que você pode fazer é ser a ponte que conecta essa pessoa ao tratamento. Então, realmente, gente, é conectar. Por que eu falo isso? A pessoa que está num quadro depressivo grave, ela muitas vezes não tem energia para procurar o médico, ou ela acha que vai dar errado porque ela tem pensamentos mais negativos, então ela acha que não vale a pena investir nela, que não vale a pena pagar o médico, que não vale a pena procurar, e ela não vai fazer esse primeiro movimento. Então, muitas vezes, você vai precisar ser o familiar ou o amigo que vai dizer: olha, amiga, eu vejo que você não está bem, eu estou muito preocupada, eu não vou ficar ouvindo você falar sobre morte, sobre suicídio, sem fazer nada. Então, eu vou marcar um médico, eu vou com você na primeira consulta, eu te levo. Então, fazer esse primeiro movimento de energia, de ação, é super importante. Porque depois, é claro, a pessoa vai entender, ela vai provavelmente melhorar e ela mesma vai recuperar ali a capacidade de sozinha cuidar da própria saúde. Mas se a pessoa está muito debilitada, ela precisa de alguém que carregue um pouquinho ela, né? Que vá junto com ela. Então, seja essa pessoa, né? Conecte essa pessoa com profissionais da saúde. Falar sobre o tema não aumenta o risco, isso é importante dizer. Às vezes as pessoas me falam: mas eu vou perguntar, mas será que daí isso não vai fazer ela ter mais vontade? Será que não vai fazer ela cometer o suicídio? Não. Então a gente tem estudos que as pessoas que de fato, né, tentam o suicídio, elas comentaram que tinham essa vontade ou que tinham esse pensamento com pelo menos 8 pessoas. E pelo menos uma era profissional da saúde. Então, olha como é importante a gente não normalizar. Não é normal. E às vezes a pessoa não vai falar: eu quero, né, tal coisa. Ela vai falar às vezes: eu tô cansada de tudo, eu queria sumir, eu queria dar fim, se eu morrer ninguém vai me sentir minha falta. Então, quando a gente ouvir essas coisas, eu brinco que tem que ser, né, dar um orelhão, tem que falar: você realmente pensa isso? Você realmente tem se sentido assim? Sabia que tem tratamento? Vamos buscar ajuda para você? Então, seja essa ponte que conecta a pessoa ao tratamento
E entenda que buscar ajuda não é um fracasso pessoal. A gente busca ajuda para tratar todos os outros sistemas do nosso corpo, porque que a nossa mente seria diferente, né? Entenda que você não tá sozinho e entenda que a depressão, eu sempre falo que é como se ela fosse um óculos cinza. Então você tá vendo tudo cinza. Não porque de fato é, mas porque você tá com a lente errada. A gente precisa conseguir trocar essa lente, né? E isso é realmente importante da gente divulgar. Se você conhece alguém que está em sofrimento, compartilha, né, esse episódio com essa pessoa para que ela entenda que ela pode buscar ajuda, que isso não é um fracasso pessoal e que o tratamento pode restabelecer a qualidade de vida dela. Exatamente. E a nossa língua portuguesa tem nessa própria expressão de saudação quase uma afirmação de que está tudo bem, porque a gente pergunta, e aí, doutor, tudo bem? Tudo bem? Você fala, o que você vai falar? Não, tá horrível, tá... Não, tudo bem. E isso a gente vai levando, porque não tá dentro do escopo responder se tá tudo bem ou não. E tem uma glamorização, assim, né? Eu dou risada para as pacientes, que às vezes elas falam que as pessoas trazem muito essa coisa do, mulher guerreira. Não, porque você tem que ser guerreira e superar isso sozinha, você tem que ser guerreira, né? E elas brincam comigo, eu não quero ser guerreira é a Xena, né? Preciso de ajuda, tô com problema, não tô dormindo, não tô conseguindo fazer aqui o meu trabalho, então tem isso. Eu acho que o episódio de hoje ajudou bastante nessa qualificação. Não é à toa que viemos de tão longe para falar sobre isso, né? O doutor de Manaus, a doutora de Itajaí, eu vim de São Paulo, estamos aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer enormemente a gentileza, a colaboração de vocês. Acho que foi muito legal. Vamos marcar outros papos aí, hein? Com certeza. Obrigada. Foi uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigada. Valeu. Bom, foi muito bom. Muito bacana. Agradecer também a sua companhia. A gente entendeu aqui, né, que hábitos saudáveis aparecem aqui como esse apoio para uma saúde completa do corpo e da mente, né? Impressionante como a qualidade da nossa alimentação, atividade física, a qualidade dos pensamentos transformam a nossa saúde. Agradecendo, então, a presença aqui dos médicos, agradecendo a sua companhia e, como a gente falou anteriormente, né, ainda existe muita resistência quando a gente fala desses cuidados com a saúde mental. É por isso que essas campanhas, como a que a gente falou aqui do Setembro Amarelo, e com essas conversas tão esclarecedoras, são cada vez mais importantes. Sua saúde emocional é tão importante quanto a física, na verdade, não tem separação. E com a ajuda dos nossos convidados, a gente descobriu que tudo anda de mãos dadas. Por isso, não deixe de se dedicar a cuidar da sua saúde mental, da sua saúde como um todo, principalmente se você já tiver algum diagnóstico de doença cardiovascular. Fique atenta, fique atento e em contato também com a natureza, pratique bons hobbies, tenha bons amigos, atividades que te dê alegria, encontre pessoas que te façam bem e evite o estresse, evite se chatear, se é que isso é possível. O mais importante, se achar que não está dando conta, não tenha receio de buscar ajuda especializada. Você conhece alguém que precisa compartilhar ou escutar esse episódio? Então compartilhe as informações aqui com amigos, famílias, com pessoas que você gosta e faça esse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. E não se esqueça de deixar o like, joinha é sempre bom, né? Joinha. Por favor. E deixando também a sua opinião, a gente vai adorar saber o que você achou e continue acompanhando a gente pelo Instagram, o @semprecuidando_CRVE, conteúdos diários para te auxiliar a lidar com hipertensão, diabetes, angina, doença venosa crônica e insuficiência cardíaca. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Até a próxima. Saúde!